estamos com Itália Viva, programa que conecta você com a arte, com a cultura, com a intensidade italiana e com histórias inspiradoras. Sim, Cris, isso sempre no apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e da Casa de Escriba. Se você quer contar a história da sua família, a sua história, a história da sua empresa, procura a gente na Casa de Escriba. O mundo trata melhor quem publica livros. Exatamente, você ganha notoriedade e eleva o seu ticket no mercado. Falar em elevar, hoje nós temos um convidado mega especial. Ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, Ari Di Marco. Boa noite, Ari, tudo bem? Boa noite, Medina. Boa noite, muito Cris. Boa noite, presidente Ari. Buonasera. Exatamente. Buonasera. Ari, engenheiro, ama a arte, gosta de cultura. O que te apaixona dentro desse espectro cultural? O que te mais apaixona na cultura italiana? Olha, nós que somos descendentes de italiano, a gente tem desde a infância uma criação em família, na comunidade, junto, né? E participação dos pais, dos filhos, as festas comunitárias, isso nos dá um legado que eu acredito para toda a vida, né? Tive a felicidade de, na minha infância, conviver com meus avós, que eram oriundos, o vô, a avó, por parte de pai, já por parte de mãe não os conheci, que são os Zanetti, mas eles falavam dialeto, né, o italiano, quase que, né, uma continuidade, e isso, né, o meu sotaque hoje, eu acho que veio lá, né, da infância, de ter convivido com os avós. Né? Que é uma dádiva, né? E exatamente isso que eu gostaria de saber, esse legado cultural italiano, de que maneira essa italianidade, esse legado cultural italiano impactou na tua vida profissional? Sim, essa cultura italiana, né, familiar, ela vem, né, na minha infância, mas eu tive a felicidade de estudar num colégio, vou tentar explicar um pouco, até os anos 70 tinha um tipo de educação, nos anos 70, aí, com o governo militar, veio essa nova educação que né, o sistema que convive até hoje. Você quer dizer aquela educação que a gente tinha que estudar para passar, senão não passava fazia mesmo? Um primário, aí tinha que fazer um teste de admissão, ia para o ginásio, e aí depois ia para o normal. Ou científico, não tinha? Científico, eu peguei os anos 70, eu saí do primário e entrei sem admissão para o ginásio, em tese. Mas tive a sorte de que o colégio que eu estudava era um colégio, né, controlado pelos padres, ele manteve aquela formação, então bastante história, bastante geografia. Nós éramos incentivados a ler. Na época, hoje é fácil você pegar a internet e ver qualquer tema, mas a gente recebia bastante, tinha uma biblioteca forte, as antigas Barça, nós recebíamos muitos volumes de cultura e aquilo me encantava, ver aquelas fotos, né, temas clássicos desde a Grécia até Roma e toda a evolução civilizatória que a gente teve, né? A cultura romana, então, ela é fantástica porque, né, tem lá os primeiros fenícios, comerciantes do sul, sumérios, os gregos, né, que pegam aí a costa do sul da Itália, os etruscos lá do norte, né, e aí avança, né, o Império Romano durante aí alguns séculos, né, e depois as invasões, né, dos povos germânicos chamados, né, os bárbaros, né? E aí a gente não, o Império Romano, né, acaba, se entra na Idade Média,
E aí a Itália passa um período aí mais ou menos de uns 300 a 400 anos, com alguns imperadores germânicos, né? Teodorico, e vira, né, uma coisa muito, né, séria, as populações sofrem, né? Ficam alguns pequenos estados, pequenos não, fortes cidades-estados, né? Florença, Veneza, Milão. Onde alguns séculos depois começa a Renascença. Isso, então, e aí é que vem a Renascença a partir, né, dessas cidades-estados, né? Barrando um pouco aquele controle da igreja através do Estado. A Itália é incrivelmente cultural. 70% dos quadros, dos estatuários, da arte, dos prédios que são reconhecidos como cultura, como patrimônio cultural da humanidade, estão na Itália. Ou seja, isso faz com que a cultura italiana se conecte muito à indústria cultural. Como é que você vê essa ligação de cultura italiana e indústria cultural? Você falou aí a tal da cultural heritage, né? O patrimônio histórico que a gente tem. E isso é uma indústria de turismo forte, né? Nós aqui no Brasil poderíamos, né, se tivesse sido conservado, ter o Rio de Janeiro, né, que foi sede da nossa monarquia lá em 1808, se não me engano. Sim, quando a família real vem para o Brasil. A família real veio para cá. E eu me recordo que a primeira vez que eu conheci o Rio de Janeiro, vi prédios maravilhosos, mas, por outro lado, fiquei decepcionado, porque aí perto do teatro, da biblioteca, você vê aqueles arranha-céus, né? Sim, então, uma Cinelândia, assim, né? na Lapa. Um tanto que louca, né? Transportando isso para a nossa Porto Alegre, aquela parte da Praça da Alfândega, muito bem conservada, aqueles prédios históricos, mas você já vê para o lado sul da Andradas, né? Aí você já vê um paredão de prédios. São dois, então, parece que duas cidades, né? Duas cidades na mesma. Na Itália você não vê isso, preservação não só grande, Itália, né? Espanha e outros países, você vê a preservação dos centros históricos daquela maneira original. Ari, a gente sabe que tu tem um amor à arte, à cultura, né? A esse legado cultural que a Itália oferece para o mundo, mas tu também estás conectado com o futuro. Em relação à economia criativa, o trabalho, o cultural, tu entende que isso possa vir a se tornar uma tendência aqui em Porto Alegre? Eu participei recentemente de um evento chamado Cultural Days, Industry Days, na PUC. Ele originalmente, esse evento foi pensado pela Universidade de Bolonha. A sociedade até participou do evento da PUC. A Sociedade Italiana? A Sociedade Italiana. Nós demos um suporte na parte de tradução de italiano e também ajudamos na divulgação, embora tenhamos entrado já próximo ao evento. Esse evento se deu recentemente, do dia 8 ao dia 10, deste mês de outubro. E foi interessante o mote esse da criatividade. A criatividade por si só ela é individualista, mas imaginem você usar essa criatividade individualista de uma forma coletiva. As tuas chances crescem progressivamente, né? E tu entende assim que essa possibilidade de desenvolvimento criativo, ele já está em Porto Alegre? Esse movimento já está em Porto Alegre ou nós ainda precisamos? Eu acredito que não. Eu acredito que isso seja um embrião. E nós vimos lá a palestra de professores de Bolonha mostrando a realidade da Itália, mostrando projetos em moda, projetos em turismo, projetos em gastronomia,
projetos do tipo design, made in Italy, projetos de comunicação, projetos de mídia. Aliás, a comunicação é uma das barreiras de que inibe o jovem a participar do empreendedorismo. Então, explica mais. Há que haver um estímulo para que essa nova geração possa ter iniciativas, né, que não fique dependente só dos pais ou do poder público, que ela possa empreender. Que seja estimulada a empreender. Entendi. O modelo, o desenho de uma sociedade criativa, ele passa por Estado, naturalmente, e que normalmente é usado sempre pelos mesmos ou pelos grupos de poder. Ele passa pelos centros de desenvolvimento, pelas universidades, ele passa pelos freelancers. Nós temos bastante freelancer e o Brasil, nesse aspecto, acho que tem um caráter muito positivo, porque nós somos muito criativos. Muito. Né? O Brasil é criativo, né? O Brasil é criativo por demais. O que precisa é canalizar essa criatividade de uma forma que se possa ter resultado. E uma das maneiras de fazer isso é ter projetos reais de criatividade. Não precisa ter 10 mil pessoas. Precisa ter apenas poucas pessoas que trabalhem com o projeto real, num objetivo de criar uma ideia, desenvolvê-la e executá-la. Ali, saindo um pouquinho dessa questão profissional, um dos valores importantes da cultura italiana é a família. De que maneira esses valores de família impactam a tua vida? Na minha, em particular, eu acho que 100%. Né? A nossa formação ela se dá aí nos primeiros anos de vida. Você não esquece mais isso, né? Eu sou filho de agricultores, embora o meu pai fosse carpinteiro, pedreiro, professor, mas ele vivia essencialmente da agricultura, né? Sim. Então fui criado naquele ambiente mais de interior, né? Mas felizmente, né, a geração dos nossos pais prezava para que os filhos fossem para a cidade, fossem estudar, né? Eu acho que daí saíram bastante pessoas e se fomentou muitos empreendedores. É interessante. Ali, para finalizar, nós estamos ainda em fase de comemoração, de celebração dos 130 anos da Sociedade Italiana e também estamos já em preparativos dos 150 anos da migração italiana. Algum convite, alguma consideração, alguma mensagem para os italianos descendentes e itálicos que estão no Itália Vive? Sim, teremos grandes novidades aí para o próximo ano, comemoração dos 150 anos, né, da nossa imigração italiana. Nós, particularmente, estamos fazendo uma programação que chamamos de Settimana Italiana de Porto Alegre, onde teremos toda uma semana, provavelmente em julho do próximo ano, 2025. teremos toda uma semana de programação com eventos aí que vão desde televisão, cinema, italiano, língua italiana, música, alguma encenação típica, folclórica, futebol, e queremos terminar essa semana de programação com uma grande festa de rua. Fica o convite para você para visitar o Instagram, o Facebook da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, carinhosamente chamada de SIRGS. O Instagram é Sociedade Italiana RS. E nesse clima de italianidade, de força, de confiança, de trabalho, em fé, nós vamos agradecendo a presença do presidente Ari De Marco aqui no Itália Viva, Luciano Medina. Isso, e vamos agora para os nossos comerciais. Muito obrigado, presidente. Eu é que agradeço. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada.
Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Voltamos com Itália Viva, sempre trazendo arte, cultura, inspiração, negócios e entrevistados agora internacionais, Luciano. Isso sempre no apoio de Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e da Casa de Escriba. Escrever é contar a história da tua família, a história da tua empresa, a história do teu sucesso. Sabe, Cris, que quem publica livros é melhor tratado. Com certeza. Ganha notoriedade, visibilidade e passa a ser uma autoridade no mercado, além de elevar o seu ticket. E hoje temos ninguém mais, ninguém menos do que Neuza Pandolfo. Ela é uma presença mega internacional. A nossa entrevistada está no Canadá. Boa noite, Neuza. Tudo bem? Bom dia. Você está de dia aí, né? Estou de dia aqui. Que maravilha. Que satisfação estar com você aqui. Então, orientadora sexual. Qual é o público de uma orientadora sexual nos dias de hoje, de tanta liberdade sexual? Eu sou educadora sexual, corrigindo. Qual é bom, quero saber a diferença, então. Qual é a diferença? Explica para nós. Na verdade, o nosso trabalho é esclarecer as pessoas sobre as permissões e a importância da sexualidade na sua vida, tanto nos relacionamentos como na instrução para os seus filhos. Interessante. Neuza, as coisas vêm mudando numa velocidade assustadora. Tu entende que a sensualidade e a sexualidade acompanharam esta metamorfose ambulante da sociedade pós-contemporânea? Com certeza. Eu entendo perfeitamente e vejo o seguinte. Hoje em dia, a gente fala assim, nossa, estamos erotizando demais, a coisa perdeu um pouco a mão, mas a gente tem que lembrar que há 30 anos atrás, muitos de nós, principalmente para quem tem a minha faixa etária, olhava e via aquele dançando na boquinha da garrafa, e essas coisas do gênero, erotizando, né, demais, e sensualizando, desde cedo, inclusive, as crianças, enfim. Então, na verdade, o que a gente tem hoje nada mais é do que o reflexo do que a gente plantou há uns 30 anos atrás. Qual é, na tua opinião, Neuza, a mudança mais significativa no comportamento sexual do brasileiro? A mudança mais significativa que nós tivemos nestes últimos anos, eu acredito que são as permissões. Eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, ele está se informando mais sobre essa questão da sexualidade, sobre essa questão dentro dos relacionamentos, principalmente, e está se dando mais permissão de poder desestabilizar tabus, paradigmas que vem acompanhando ele ao longo da vida. Entretanto, temos prós e contras, né? A gente tem visto um acesso muito, muito, muito grande de pornografia, lamentavelmente. Então, isso tem mudado muito, muito, muito também o comportamento sexual do brasileiro. Essa superexposição à pornografia você considera negativa?
eu considero extremamente negativa. Extremamente negativa. Por quê? Porque a pornografia, ela é uma fantasia, né? Aquilo ali são atores, enfim, que estão construindo uma história. É a mesma coisa que tu te atirar da janela porque tu acha que o super-homem existe, entendeu? Ou fazer assim, ó, tss, e achar que o Homem-Aranha existe. Então aquilo ali é uma fantasia. Quando tu chega na realidade, num relacionamento, não é aquilo. Além do mais, está acontecendo com muita frequência, não só no Brasil, como no mundo inteiro, uma crise de ansiedade enorme, enorme, principalmente para os homens, enfim, porque não tem paciência, porque acha que o sexo é aqueles 7 minutos, aqueles 3 minutos, né? E todo o sexo, toda a experiência sexual, ela vem muito antes disso, né? Aquilo ali que a gente vê na pornografia, que dá aquele estímulo rápido, que tu quer rapidamente ter prazer e tal, aquilo ali não é a realidade, né? Os casais, eles precisam muito mais que 5 minutos, né, de atividade sexual. É aquilo que tu chama de pré, tipo assim, um vinho, uma boa música, uma velhinha. É um bom dia. Bom dia, meu amor. Que bom ouvir tua voz de manhã. Que delícia. Não vejo a hora de estar contigo. A comunicação, sabe? A comunicação na atividade sexual, como em a grande maioria de todas as atividades, mas principalmente na atividade sexual, ela é fundamental em todos os sentidos, desde o carinho, do toque, da fala gostosa, entendeu? A penetração, aquela coisa, é a última coisa, né? O bom de todo relacionamento sexual, todo ele, é o caminho. O fim, a gente já sabe como termina. Neuza, quais são os problemas ou até mesmo os traumas mais recorrentes na tua clínica? Bom, o que a gente mais tem problema mesmo é de comunicação. Por quê? Porque ela é que é o gatilho. O gatilho. Os casais não se comunicam, então a pessoa está com uma dificuldade de prazer, de ereção, enfim, de alguma maneira, e não comunica com o seu parceiro. Porque a gente vem de uma educação muito rígida, principalmente nós, né, que somos de origem italiana, né, muito intensos e tal. Então, a gente vem sempre com aquela ideia assim, não, o meu parceiro, ele vai saber fazer as coisinhas, vai saber fazer, me dar prazer, vai poder, né, me fazer sentir mulher, sem que eu sinalize a ele. Então, muitas mulheres, ao longo da vida, têm tido um toque que ela não gosta, que ela não deseja, em função de que ele, o seu parceiro, né, deveria, então, saber como fazê-la mulher, né, que a gente ouve muito isso. E também do contrário. Muitos homens, né, têm problemas gravíssimos, inclusive, por conta disso, porque não comunicam com a sua parceira, porque também não querem mostrar a sua fraqueza. Entendeu? Então, a relação sexual, ela vem muito antes da penetração. É o que eu sempre falo, é muito antes, gente. A gente precisa conhecer o nosso corpo, conhecer o nosso parceiro e ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Neuza, Por isso que a gente tem que trabalhar com as permissões. Neuza, esse aqui é um programa sobre cultura italiana, italianidade, né? Sobre um programa voltado para descendentes de italianos, para itálicos, para pessoas que se identificam com a cultura italiana. O conceito de família na cultura italiana é muito relevante, né? Tanto que muitos negócios eles falam, né? É a família Fatin, que nem tem aqui
no Shopping Total uma cantina que o nome é família. Esse conceito de família tão arraigado quanto o da italiana, ele ajuda nas relações sexuais ou atrapalha? Essa questão as relações sexuais estão ligadas à ideia de família ou não? Olha, elas estão ligadas por um único ponto, que para nós, italianos, buona gente, maravilhoso, temos na nossa família, nós precisamos ter uma relação sexual, porque se nós não tivermos uma relação, como que vamos fazer, sacramenha, né? Então, precisamos ter relação sexual para podermos ter uma família. Mas o que acontece? A gente precisa necessariamente ter uma inteligência emocional, que isso os italianos têm muito. Nós temos a nossa família, nós curtimos o nosso momento juntos, o que é muito legal, né, para manter a família. Eu tenho um ditado que eu aprendi lá com os meus antepassados italianos, né, que a família só se constitui se o casal tiver o seu tempo. O seu tempo. Casal que não tem o seu tempo, não há família que se sustente. E é verdade. Então, tu precisa ter um tempo. Então, não é que tá a relação sexual não tem absolutamente nada a ver em constituição de família. Tu pode ter uma relação sexual sem ter família nenhuma, né? Mas, na cultura italiana, é importante que o casal tenha seu tempo. Se tu pensar bem, se tu vai olhar o nono, a nona, né? Pessoal da antiga, o pessoal tinha seu tempo. Botamos as crianças lá na escola e pronto, fizemos ali e estamos felizes, entendeu? Tô falando a linguagem bem de Bento, assim, né? Que é o meu povo daquela região ali. Então, isso é importante. Então, a relação sexual não está ligada com a família, mas na cultura italiana, principalmente, tem toda aquela questão, mesmo, deixa eu falar uma coisa aqui, só para nós italianos, a mulher italiana é a melhor mulher, é o que todo mundo adora, Reprisa. Ela é forte. Muito bom. Por que a mulher italiana é a melhor mulher? Eu quero entender. Desculpa, meu amor, a mulher italiana é a melhor que tem. Ela é forte, ela é decidida, ela olha, ela a matriarca da família. Geralmente, né? As mulheres italianas são as matriarcas. Rosas, né, Neuza? Eu estava te ouvindo com toda a atenção e me ocorreu assim que as gerações mais novas, elas não têm muita paciência. Tudo acontece com muita velocidade. Com essa tua colocação, abre-se como que um fragmento, né? Porque velocidade não combina com qualidade. Não combina de nenhuma forma, Assim, às vezes, eu vou falar em termos de sexo e atividade sexual. Aquela atividade sexual rapidinha funciona. Mas assim, atividade sexual. Mas sempre ela tem que preceder de bons momentos, de boas falas, de bons toques. A grande dificuldade que a gente observa ainda hoje, com tudo que tu falou, assim, que é uma velocidade absurda e tal, as mulheres, no geral, necessitam de uma atividade um pouco mais aprofundada. Nós gostamos do caminho. É aquilo que eu falei para ti, desde o bom dia, do como é que vai, uma mensagenzinha gostosa. Isso transpõe o tempo. Nós vamos falar que daqui a 200 anos
e vai ser a mesma coisa, a não ser que eles ponham um chip na nossa cabeça, né, para acionar, porque nós funcionamos diferente. Tem uma coisa que diz assim, ó, que eu aprendi isso muito antes de trabalhar com sexualidade, porque nós, mulheres Cramento, nós somos um fogão a lenha. Fogão a lenha, temos que botar foguinho devagarinho e ir aquecendo, 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 aquecendo. Não é assim, não, depois a gente esquenta, fica muito tempo quente. Não é assim? Neuza, eu queria poder ser um fogão. E eles são muito rapidinhos, né? Os homens, se tu pensar bem, é só dar uma ligadinha assim, ó. Tic! Opa! Aquilo já fica em prontidão. Pronto, feito. Eu acho que eu poderia conversar durante o dia. Mas, lamentavelmente, o nosso programa está chegando ao seu fim e eu fiquei muito satisfeito de poder contar com essa presença iluminada, com esse sorriso brilhante que é o teu aqui no nosso programa Itália Viva. Lembrando que o Itália Viva tem o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tem o apoio da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e tem o apoio da Casa de Escriba. Neuza, a gente quer escrever teu livro, Neuza. Sabe que quem escreve livros é mais respeitado, não é verdade, Cris? Sem dúvida, ganha visibilidade, aumenta a autoridade e a sua notoriedade cresce, bem como o seu ticket no mercado, Luciano Medina. Neuza, um beijo no teu coração e muito obrigado pela tua participação hoje aqui. Obrigada, comunidade italiana. Somos as melhores, somos as mais intensas. Brinde! Por isso que a gente é muito disputada. Ai, com esse clima magnífico, Itália Viva vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Arrivederci.